Bom dia, igreja. Se você sente a presença de Deus, diga amém. Se você está feliz por estar na casa do Senhor, também diga amém. É um privilégio estar nessa igreja. Para quem não conhece, eu sou filho dessa igreja. Eu sou curitibano e tive o privilégio de crescer na igreja central. Fui batizado, na verdade a minha mãe, o Roger, cadê o Roger? O Roger foi, acho que, a única criança que foi dedicada antes de nascer, porque ele foi batizado, a minha mãe estava grávida, eu acho que faltava 1 ou 2 dias antes de ele nascer, um dia antes de ele nascer, ele foi batizado aqui dentro da barriga da minha mãe, e isso foi em 84, e eu me batizei aqui em 92, tenho lindas memórias dessa igreja. Estudei aqui no CC, não era o CCA aqui era o Colégio Adventista. Falei para o pastor Moroz, que a professora Marlene era diretora. O que eu não te contei, pastor, que eu algumas vezes fui para a sala da professora Marlene, por indisciplina. Tem muitas coisas. Um outro irmão veio aqui e falou assim, você lembra que você brigou aqui no pátio da Central? Lembro, porque eu apanhei. Eu apanhei feio naquele dia. Enfim, são tantas recordações maravilhosas. E fazem 20 anos que eu saí daqui, fui para o colégio, fui estudar. Depois fiz teologia, me formei. E o meu primeiro campo que eu trabalhei foi aqui na Sul Paranaense. E eu fui chamado direto para a associação. Você imagina que loucura, né? E o pastor Ari era o nosso ministerial. O senhor lembra, né, pastor? Obrigado pelos conselhos para os aspirantes no ministério. Mas já o tempo vai passando, já são quase 15 anos. E Deus tem nos abençoado, trabalhamos no sul do país, também servimos a igreja no exterior, e eu estou aqui feliz de ver meu amigo Erlon e a família. Tivemos lá juntos, servindo também nos Estados Unidos. E há 2 anos atrás, estamos servindo a igreja na capital da honestidade, Brasília. Estamos muito felizes de servir a igreja. Muito bem, antes de nós abrirmos a palavra de Deus nessa manhã, eu queria convidar você mais uma vez para pedir a bênção de Deus. Oremos. Nosso Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui na sua casa de oração. Hoje nós queremos ouvir a sua voz e nós pedimos, ó Deus, que o seu Espírito habite entre nós, que nós possamos ter a certeza que quando nós saímos deste lugar, nós tivemos um verdadeiro encontro contigo. Abençoe cada pessoa, o Senhor conhece cada coração. Abençoe do menor até o maior, do mais novo até o mais velho. Ó Pai, sê com os bebês, com as criancinhas, com os adolescentes, juvenis, com os jovens. Abençoe os adultos e os da melhor idade. Que hoje é o momento que nós vamos abrir a sua palavra, o Senhor abra o nosso coração e que nós possamos ouvir a sua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se está funcionando o telão. O título da mensagem dessa manhã se chama Os 4 Todos do Evangelho. E eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 28, nos versos 18 a 20. Porque eu quero que você tenha certeza, apesar de já passar um mês do ano de 2015, eu quero que você tenha a convicção de que Deus tem grandes planos para você neste ano. E se você quer realmente saber quais os planos que Deus tem para a sua vida, eu tenho certeza que essa mensagem é para você. São Mateus capítulo 28, no versos 18 a 20. A palavra de Deus diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder, tanto no céu quanto na terra.
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu quero começar essa mensagem fazendo uma ilustração para vocês. Eu não sei se você já passou pela terrível experiência de estar no hospital com uma pessoa que você tanto ama, com uma pessoa que você tanto gosta, e essa pessoa está vivendo os últimos segundos da sua vida. Não sei se você já passou pelo momento trágico da vida, quem sabe você que escuta pela internet, de ir a um hospital e ver um filho, que talvez seja a pior coisa da vida, no hospital, à beira da morte, ou ver um pai, ou ver um irmão, ou ver uma pessoa que você tanto ama. A grande verdade é que, dizem os especialistas, é que nós sofreremos de 7 a 9 traumas na vida. E vivendo nessa terra, neste lugar, nós estamos confinados aos grandes problemas que todos os seres humanos irão enfrentar, e entre esses problemas, o pior de todos, a morte. Agora eu quero que você imagine que você está neste hospital, e ali neste lugar, você encontra uma pessoa que você tanto ama, e essa pessoa te faz um pedido. Esse pedido é algo bom, esse pedido é algo que realmente vai edificar a sua vida. A pergunta para você, querido amigo, querido jovem irmão da Igreja Central de Curitiba, a pergunta nesta manhã é: você buscaria cumprir o último pedido da vida dessa pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta, sim ou não? Eu penso que todos buscariam cumprir. Quando Jesus falou estas palavras aos discípulos que nós acabamos de ler, Jesus fez 4 pedidos aos discípulos. Os discípulos eram os amados de Cristo. E nessa manhã, eu creio que eu e você somos os discípulos modernos. E Jesus faz 4 pedidos, os mesmos que ele fez aos seus discípulos há cerca de 2000 anos atrás. E quando Jesus nos pede algo, quando Jesus nos fala algo, nós devemos prestar atenção, porque as palavras de Jesus fazem muito mais sentido do que um pastor, do que um padre, do que um religioso. As palavras de Cristo são exatas e perfeitas para a nossa vida. Portanto, se Jesus nos pede algo, o último pedido de Jesus antes de ir para o céu, aos seus amados, eu penso que eu e você devemos escutar e atender esse pedido. Eu vou, para ficar de uma maneira didática, eu vou chamar esses 4 pedidos de Jesus, os 4 todos do Evangelho. E nós vamos recapitular o texto. Vamos observar o primeiro todo do Evangelho. Verso 18. Primeiro todo. Vamos ver o que Jesus diz aqui. Chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado, qual é o primeiro todo? Todo o poder, tanto no céu quanto na terra. É impressionante essa declaração de Jesus, dizendo: é-me dado todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Você sabe que a NASA tem poderosos telescópios, que eles podem enxergar o universo inteiro. Segundo os astrônomos da NASA, eles têm um telescópio muito famoso que você conhece, chamado Hubble. Este
telescópio, ele tem um poder de captação de imagens de estrelas que estão a bilhões de anos-luz de distância da Terra. Você já parou para pensar o que isso significa? Estrelas que estão a bilhões de anos-luz. Mas mais do que isso, a NASA outro dia fez um outro estudo, e eu pesquisei no tio Google, e eu coloquei aqui para vocês. E esse estudo me deixou fascinado, porque olha o que ela diz: há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Já parou para pensar nessa declaração? Há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Eu não sei se você já foi na praia e pegou um punhadinho de areia e você tentou contar quantos grãos. Obviamente que ninguém fez isso, porque é algo impossível de se fazer, mesmo que seja um pequeno punhado. Mas a NASA diz que há mais estrelas do que grãos de areia na Terra. Isso é gigantesco, é maravilhoso você saber que você tem um universo com bilhões, trilhões, quadrilhões, zilhões de estrelas. A grandiosidade do universo, mas os mesmos cientistas dizem, os astrônomos dizem, as estrelas estão a bilhões de anos-luz. E vamos fazer aqui uma aula aqui de física, matemática, física. Me ajude os jovens. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros. Eu estou vendo aqui meu amigo Atair, da qual nós estudamos juntos. Esse rapaz era inteligente, era um nota 10 da classe. 300 mil, isso você sabe até de olho fechado essa informação, né, Atair? Conhecido mais como Manuata, lá na escola, lembra disso? 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que em apenas um segundo, a luz tem uma velocidade capaz de dar 7,5 voltas sobre o globo terrestre. 300 mil quilômetros em um segundo. Em 10 segundos, a luz percorre 3 milhões de quilômetros. Em 1 minuto, 18 milhões. Em 1 hora, 540 milhões. Um dia, 13 bilhões de quilômetros. Um mês, 390 bilhões de quilômetros. Em um ano, 4,7 trilhões de quilômetros. Mas os cientistas, os astrônomos, dizem que as estrelas estão a bilhões de anos-luz. Porque aqui eu estou falando de um ano, mas lá eles falam de bilhões de anos-luz de distância. Jesus, ele olha para você e ele diz: eu tenho todo o poder para controlar o céu, eu controlo o movimento de rotação, eu controlo o movimento de translação, tudo é de uma maneira milimétrica e perfeita, porque se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, vocês sabem que com pouco calor que anda nesses dias, apesar que Curitiba já chegou, né, o inverno, está começando, já veio o friozinho. Vem aquele calor e olha, gente, e a seca está aí. O calor. Se fosse mais próximo à Terra, era insuportável a vida. Se fosse mais distante, não haveria vida também. Ou seja, tudo Deus, Cristo controla de uma maneira perfeita. Mas se você sair do macro e você vier para o micro, você vai ver, porque Jesus ele fala assim: eu tenho poder não só no céu, mas eu também tenho poder para fazer o quê? Para controlar a terra. E você sabe que há coisas que você não olha com os seus olhos, mas elas existem. Por exemplo, ondas eletromagnéticas, você não consegue ver. O seu celular, que você está com ele na mão agora, ele está emitindo sinais, você não consegue ver, mas ele está se conectando via internet. Mas se você pegar um microscópio, lá na aula de ciências, biologia, química, você vai conseguir ver algumas coisas no microscópio. Você vai ver um DNA, os átomos, prótons, elétrons, nêutrons. Você vai ver coisas maravilhosas. E se você tiver um poderoso microscópio, você verá
as partículas quark, que são nada mais, nada menos do que 16 quatrilhões de vezes menor que um átomo. Jesus, o primeiro pedido de Jesus para você nessa manhã e para o ano de 2015. Ele diz para você: eu tenho o poder para controlar o céu, para controlar toda a terra. Primeiro pedido de Jesus. Por que é que eu não posso controlar a sua vida? Por que é que eu não posso resolver os seus problemas? Queridos, Jesus tem poder. Ele tem poder para resolver qualquer problema que venha na sua vida. Tem você problemas demais? Pois Jesus tem poder demais. Amém? É você um querido empresário dessa igreja que está sofrendo, que não consegue dormir, porque você tem inúmeros problemas na sua empresa. Não se preocupe, Jesus pode cuidar da sua empresa. É você um profissional liberal, tem as suas ocupações, e você está com a semana estressada, vivendo uma vida correndo contra o tempo, contra as pessoas e contra os recursos. Não se preocupe com isso, porque Jesus tem poder. Está você passando problemas de saúde, problemas familiares, problemas com os filhos. Lembre-se, Jesus é o único que pode solucionar todos os problemas. Essa semana eu vi uma mensagem na internet maravilhosa, dizendo: a luz, Jesus é a luz, a Bíblia diz, Jesus é a luz. A luz, ela tem uma velocidade 18 milhões de vezes mais rápida que a chuva. Portanto, dizia a mensagem, antes mesmo que os problemas cheguem na sua vida, Jesus já está lá. Antes que a tormenta de problemas caia sobre a sua vida, Jesus já está lá, porque Ele é a luz. Mas nós precisamos receber esse poder, nós precisamos nos abastecer desse poder. O primeiro todo do Evangelho, querido jovem da galeria da internet, confie no poder de Jesus. Segundo todo. O segundo todo está no verso 19. E a palavra de Deus diz: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, segundo todo, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante esse segundo pedido de Jesus. Ele diz: de Jesus. Você vai ver ali em cima desse texto, a maioria das Bíblias vai estar ali, a grande comissão. Mas infelizmente por muitos cristãos e até por muitos tem sido como grande omissão. Porque Jesus fala: ide e fazei discípulos, pregar o Evangelho. Mas queridos, o que nós temos infelizmente visto nas nossas fileiras da nossa igreja é pessoas que estão, segundo John Maxwell, ele usa uma frase, obesas espiritualmente. O maior problema não é ser obeso fisicamente. O maior problema, segundo John Maxwell, é ser obeso espiritualmente. Obeso espiritualmente significa que você está na igreja, você já ouviu 1.000, 2.000, 3.000 sermões, você já comeu sermões, você está obeso espiritualmente, enquanto
tem milhares, milhões de pessoas lá fora, famintas e sedentas para ouvir o pão do Evangelho. E Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulos. A quantas pessoas? Só a igreja central? Só ao centro de Curitiba? Só a Curitiba? Ele diz bem claro, a todas as nações, a todas as pessoas. Isso significa, querido jovem, que você é responsável de levar o Evangelho ao seu amigo que está na universidade. Isso significa, querido irmão, que você é responsável de levar o Evangelho para a pessoa que está lá no seu emprego. Isso significa, queridos amigos, que nós somos responsáveis de levar o Evangelho ao nosso vizinho que está à nossa direita, à nossa esquerda. Porque nós não podemos pensar em ir para o céu se nós não entendemos essa importante afirmação e pedido de Jesus, portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. Mas ele diz ainda mais, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe, queridos, eu não sei quantos estão nos visitando, eu vi algumas pessoas, sejam bem-vindos à Igreja Adventista. Existem dois tipos de batismo, o batismo por imersão e por aspersão. Eu nasci na igreja católica. A minha mãe me batizou na igreja católica. Eu era um bebezinho. Aquele batismo por aspersão. Mas a verdade é que um bebezinho ele não pode escolher, ele não pode decidir, ele não sabe ainda se ele quer seguir a Deus ou não. O único batismo que é o batismo bíblico é o batismo por imersão, descer as águas batismais. Não se sinta constrangido com o que eu vou perguntar. Existe algum amigo nesta manhã que ainda não recebeu o batismo bíblico de Jesus por imersão? Levante as mãos, só para eu saber, algumas pessoas, várias pessoas, muitas pessoas. Preste atenção que eu vou fazer um apelo para você no final dessa mensagem. Porque o segundo pedido de Jesus é que pregue o Evangelho, faça discípulos e que elas sejam o quê? Batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o segundo todo do Evangelho, segundo pedido de Jesus, terceiro todo do Evangelho. O terceiro todo está no verso 20, primeira parte. Veja o que Jesus diz. Não é só batizar. E ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Interessante que o terceiro pedido de Jesus é, não basta você ser batizado. Queridos amigos, eu fui batizado aqui no dia 27 de setembro de 1992, pelo pastor Otávio Fonseca, pai do pastor Odailson. Batizar é muito importante, mas vem um terceiro elemento, do terceiro pedido de Jesus, ele falou, depois que você é batizado, também tem que ensinar a guardar todas as coisas. E queridos amigos, até os que nos Deus, a palavra de Deus em João 14,15 diz, se me amardes, guardarei o quê? E eu pergunto para você, guardar 7 dos 10 mandamentos é suficiente? Guardar 9 dos 10 mandamentos está bom? Jesus falou o quê? Ensinando-os a guardar o quê? 90%, 95%? Todas, 100%, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe, queridos, nós somos especialistas nos 10 mandamentos. Especialmente o 4º mandamento. Nós damos uma ênfase. Você concorda comigo? Que nós damos uma ênfase no 4º mandamento? Mas a Bíblia é clara, são 10 mandamentos, não é só o 4º. Por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe, quando eu cresci, eu aprendi, minha mãe está aqui, ela falou assim, olha, não pode falar o nome de Deus.
Você já viu as pessoas falando assim, oh meu Deus. Nos Estados Unidos eles têm até uma maneira para escapar disso. Em vez de falar oh my God, eles falam oh my gosh. Né? Oh my goodness. Eles têm algumas maneiras para escapar, mas a intenção... E na verdade, falar o nome de Deus assim não está correto. Mas tem uma implicação maior ainda. Quando eu e você fomos batizados, você recebeu um nome cristão. E quando você, querido amigo, não vive como um cristão deve viver, então você está tomando o nome de Deus em vão. E se há uma das palavras mais terríveis no nosso dicionário, é em vão. Porque em vão é você batalhar, lutar, fazer tudo e no final, morrer na praia. Imaginou você, amigo da Central, ficar 20, 30, 50, eu tenho certeza que tem gente aqui com 50, 60 anos de Central. Tem alguém aqui com mais de 50 anos de igreja de Central? Olha aí, muita gente. Agora imaginou você viver a sua vida nessa igreja e você não estar no céu? Não seria uma tragédia? Não seria tudo em vão? Por isso Jesus diz, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas, queridos, vivamos os preceitos de Deus. Mas Deus não nos deixou apenas os 10 mandamentos. Jesus nos deixou lições do serviço. Ele nos deixou a lição do amor. Amai o vosso próximo como a ti mesmo, amai o seu inimigo. Ele disse que os outros sejam maiores que você. Queridos, Jesus nos deixou inúmeras lições e o mandado dele é ensinar a guardar todas as coisas. Jesus nos ensinou a lição do perdão. E sabe, é triste quando você vê na casa de Deus uma pessoa que senta deste lugar da igreja, porque ele sabe que tem uma pessoa que ele não gosta que senta naquele lugar da igreja. Lembre-se, Jesus nos ensinou a perdoar, para que nós também possamos ser perdoados. Portanto, ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Vamos para o último todo. Porque eu não quero me delongar, você já pegou o espírito da mensagem. E se você entender e viver essa mensagem, eu tenho certeza que 2015 será uma bênção na sua vida. O quarto todo do Evangelho está na segunda parte do verso 20. Mateus 28, verso 20. Segunda parte. E Jesus diz, e eis que estou convosco, quanto tempo? Quarto todo do Evangelho. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém? Queridos, o quarto todo do Evangelho não é um pedido de Jesus. No primeiro ele pede para você, confie no meu poder. No segundo ele pede para você, ide, fazei discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No terceiro ele diz, ensine a guardar todas as coisas. Mas o quarto todo do Evangelho não é um pedido. O quarto todo do Evangelho é uma promessa. A promessa de Jesus é, se você confia no meu poder, se você faz discípulos, se você busca guardar todas as coisas, então Jesus te promete, estarei convosco todos os dias. Sabe, não há privilégio maior do que você saber que você está andando na rua e que Jesus está ao seu lado. Não há coisa mais espetacular na vida do que você saber que você está lá na escrivaninha do seu escritório, seu consultório, lá na rua dirigindo o carro, no meio do tráfego de Curitiba, e que Jesus está ao seu lado. Não tem coisa mais preciosa do que você saber que você está na sua casa, sentado na mesa de jantar com a sua família, e que Jesus está
ao seu lado. Que promessa! Sabe, queridos, quando eu trabalhei em Curitiba, e agora eu não estou bem certo se era o ano de 2001 ou 2002, quando eu trabalhava aqui na Sul Paranaense, antiga Sul Paranaense, eu fui convidado para pregar, para falar para um grupo de jovens no Colégio Adventista do Boqueirão. E vocês sabem, o Colégio do Boqueirão, um colégio grande, eu não sei quantos alunos tem hoje, mas eu imagino que pelo menos 1000 alunos deve ter, certo? E eu me lembro que eu fui para falar numa capela para os jovens. E naquele dia que eu fui falar na capela para os jovens, no Colégio do Boqueirão, era uma quarta-feira, antes de eu começar a pregar, um jovem veio apresentar uma música. E essa música era uma música espetacular, ele tinha uma voz fantástica. E conforme eu ia pregando para aqueles jovens, às vezes você está pregando e parece que alguma voz vem até você e começa a falar algo. E naquele dia veio aquela voz que eu tinha que falar com aquele jovem. Terminou a mensagem, eu fui conversar com ele. O nome dele é Williams. Eu disse, Williams, você, eu não sei por que razão, mas você tem que fazer teologia. E ele disse, você está falando sério, pastor? Eu falei, sim. Por quê? Eu não, por que você está tão assim abismado? Não, pastor, é o seguinte, nessa noite eu tive uma luta com Deus. E eu estou lutando com Deus para saber o que Ele quer da minha vida, e eu orei para que Ele venha me falar claramente. E eu tive essa luta com Deus ontem à noite, e agora de manhã, o Senhor falando para mim que é para eu fazer teologia. Pastor, eu quero ser um pastor. Eu falei, amém. Ele disse, mas tem um problema, eu não tenho dinheiro para ir para o colégio. E eu falei, olha, não se preocupe, a igreja adventista também tem um plano, para quem não tem dinheiro. A educação adventista é completa, está aqui o pastor Douglas Mensley, que foi meu diretor lá interno, lá no UNASP. A igreja tem um plano, e este plano é algo chamado colportagem. Talvez algum amigo hoje de manhã fale, o que é isso? Colportagem é uma palavra única da igreja adventista. É o ato de vender livros e revistas, distribuir livros e revistas, religiosos e de saúde, e educativos. E através dessa distribuição, os jovens conseguem pagar os seus estudos. Só neste ano nós temos cerca de 10 mil jovens na divisão sul-americana colportando essas férias. Amém? E tenho certeza que aqui em Curitiba vai ter, quem sabe, uma centena de jovens. E eu falei para o Williams, e ele falou, pastor, então eu vou para essa tal de colportagem. E ele foi, e Deus abençoou ele muito. E ele conseguiu os resultados e foi para o UNASP. E ele foi estudar teologia no UNASP. Mas como ele cantava muito bem, vocês alguns vão conhecer, porque o Williams, ele era da família Nascimento, aqui de Curitiba. Uma voz espetacular. A propósito, eu quero mostrar um pouco da voz dele. Será que o nosso vídeo vai dar certo? Vai dar certo? Então, coloquemos aí o vídeo. Vamos para você, apenas naquele ponto que eu combinei, apenas 40 segundos para que vocês possam... Pode deixar mais um pouquinho. Tudo bem. Você já conseguiu ver a voz do Williams, uma voz espetacular. E ele chegou no colégio e ele conseguiu rapidamente, com uma voz dessa, foi cantar no coral, foi ser solista.
E todas as férias ele voltava para a comportagem. E eu trabalhava então no Rio Grande do Sul, estava trabalhando no Rio Grande do Sul. E aí eu falei, Williams, agora eu vou te botar um outro desafio. Você agora vai ser o líder da equipe nossa aqui no colégio, no NASP. E ele falou, sério, pastor? Sim. Ele disse, se Deus está me chamando, eu vou aceitar esse desafio. E então ele começou a refazer um recrutamento no colégio, aqui está o NASP na época, aqui era o Williams e o outro líder, o José. E eles fizeram um recrutamento espetacular, aqui o grupo deles, e ele fez, que eu saiba até na época, o maior recrutamento do NASP. Sozinho, ele recrutou 100 jovens, aqui estava a equipe dele, 100 jovens para comportar. E saindo lá de São Paulo, do interior de São Paulo para o Rio Grande do Sul. E eu me lembro que nós alugamos 2 ônibus, mas os 2 ônibus não foram suficientes, colocamos algumas pessoas nos carros, e os ônibus saíram naquela caravana, Engenheiro Coelho, São Paulo, até Pelotas, no Rio Grande do Sul, 1.600 quilômetros. Quando chegaram em Florianópolis, o ônibus foi parado pela polícia. E pela primeira vez na vida, eu nunca tinha visto isso, a polícia foi conferir, sabe aquela listagem que coloca nome e RG? Citava as pessoas dentro do ônibus, eram as pessoas que estavam na listagem. E havia 2 moças que entraram na última hora. E a polícia disse, essas moças não podem continuar na viagem. E tiraram as 2 moças, e o Williams fez uns arranjos, e falou, não, coloca elas aqui no meu carro. E colocou no carro dele. E ele falou para o ônibus, pode ir que eu vou me acertar com os policiais, eu alcanço vocês. E o ônibus partiu de Florianópolis, e ele estava ali conversando com os policiais, não queriam levar nenhuma multa. E o Williams foi atrás daquele ônibus. E quando chegou em Tubarão, no sul de Santa Catarina, você conhece a cidade. Quando chegou em Tubarão, Williams foi vítima de um acidente automobilístico. Coisas que você vê quase todos os dias nos nossos jornais. E naquele dia, por uma razão não tão explicada ainda, Williams e aquelas 2 moças que estavam no carro perderam a sua vida. Williams tinha 21 anos de idade. Vocês têm um pianista aqui, eu não combinei, se puder tocar para mim. O Williams tinha 21 anos de idade. Um menino com um futuro pela frente. Por que é que Deus chama um menino para falar, vai fazer teologia, confia no meu poder, vai comportar, vai pregar o evangelho, porque ele estava pregando o evangelho de casa em casa, ensine as pessoas a guardar todas as coisas, ele estava fazendo a vontade de Deus, e por que Deus permite que um jovem venha perder a sua vida. Queridos, quando eu recebi a notícia, e eu fui o primeiro a receber a notícia, eu me lembro que eu olhei para o céu, e talvez eu falei as palavras que você já falou algum dia na vida. Por que, Senhor? Por quê? E quando eu estava para ali fazer o funeral deste jovem, Jesus falou no meu ouvido. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a eternidade. Isso significa que a promessa de Jesus é, mesmo que você venha ainda perder a sua própria vida, se você andou com Jesus, Ele diz, eu vou te ressuscitar, eu vou fazer uma nova criatura, e você viverá para todos sempre, e sempre ao meu lado. Queridos, eu não sei se você perdeu algum amado da sua família. Lennington, o Everson, jovem, eu não sei se você sofreu, mas a promessa de Jesus para você é,
eu vou dar a vida, mas a vida eterna. Estarei convosco todos os dias. Não tem promessa maior. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Algumas pessoas levantaram a mão e disseram assim: eu ainda não desci as águas batismais pela imersão. Eu quero fazer um apelo no seu coração. Na verdade, querido, Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele diz: aquele que abrir, eu serei com ele e ele comigo. Jesus está te chamando. Eu quero fazer um apelo audacioso. Quem não se bateu ainda, levante a mão. Levante-se, por favor. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé, você. E eu vou dar o quarteto via 7. Enquanto ele canta, enquanto eles cantam, se você quer confiar no poder de Jesus, se você quer confiar inteiramente no poder de Jesus, se você quer entregar a sua vida, batizar-se um dia, eu queria te convidar para você vir aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração de entrega da sua vida. Você pode vir? Pode vir, venha. Venha, eu quero orar com vocês. Escute esta canção que Deus preparou para vocês. Neste tempo em que o mundo gira em torno de ilusões, onde os homens se desgraçam com misérias e paixões, a incerteza do existir rouba o brilho de um sorrir, e uma intensa dor nos faz na escuridão do horror cair. Se vivemos em um mundo de tristeza e solidão, os problemas e fracassos trazem medo ao coração, mas ainda existe a fé que nos faz chegar aos pés de um Deus de amor que faz paz e esperança para nós. Ele estende os seus braços com poder em suas mãos, pois das garras do pecado quer nos dar libertação. Seu amor é verdadeiro e seu querer é nos salvar, pois a dor sobre o madeiro suportou por nos amar. Basta apenas confiar e a Cristo se entregar, e uma nova vida em ti Ele fará, se apenas confiar. Se você confia em Jesus e quer colocar a sua vida na mão dele, no ano de 2015, coloque-se em pé. Se você quer ser um discípulo e pregar o Evangelho, coloque-se em pé. O inimigo nos atenta com astutas provações, pois maldosas e insanas são as suas intenções. Com riquezas e poder ele vem nos envolver, mas a luz de Deus nos dá o que é preciso para vencer. Cristo à frente do seu povo está na guerra contra o mal, vitorioso
protegerá com sua destra fiel e nos levará ao céu, nos sustentará até quando nas nuvens regressar. Ele estende os seus braços com poder em suas mãos, pois as garras do pecado quer nos dar libertação. Seu amor é verdadeiro e seu querer é nos salvar, pois a cruz sobre o madeiro suportou por nos amar. Basta apenas confiar e a Cristo se entregar, e uma nova vida em ti Ele fará, se apenas confiar. Os dias desse mundo estão contados para o fim. A dor e o desespero não veremos mais, enfim. Nas nuvens o Cordeiro com poder regressará, e então aos seus herdeiros para os céus levará. Ele estende os seus braços com poder em suas mãos, pois as garras do pecado quer nos dar libertação. Seu amor é verdadeiro e seu querer é nos salvar, pois a dor sobre o madeiro suportou por nos amar. Basta apenas confiar E a Cristo se entregar, e uma nova vida em ti Ele fará, se apenas confiar. e uma nova vida em ti Ele fará, Se apenas confiar. se apenas confiar. Amém. Eu queria que você agora virasse a sua face para Jesus. Olhe para Jesus ali. Pode virar. Olhe para Jesus. E você diga comigo: querido Jesus, em 2015 eu quero confiar. Em 2015 eu quero ser um discípulo e fazer discípulos. Agora só vocês aqui da frente que pediram o batismo, vocês vão dizer: Jesus, eu quero me batizar. Amém? Você diz: Jesus, quero guardar todas as coisas. E Jesus, fica comigo todos os dias. Depois são vocês aqui da frente, eu não sei, diáconos, alguém que possa tomar essas pessoas, para que nós possamos orar, estudar a Bíblia com vocês, tá bom? Vocês permaneçam aqui só um pouquinho, alguém vai fazer isso. Vamos orar. Nosso Pai, Sua palavra foi aberta, Sua voz foi ouvida nesta manhã. Abençoe a Sua igreja, abençoe os Seus filhos. Queremos sempre confiar no poder de Jesus. Queremos fazer discípulos. Queremos, ó Pai, guardar todas as coisas. E por fim, queremos a Sua presença e a Sua companhia para todo sempre e sempre. A nossa vida entregamos em Suas mãos
e oramos por Jesus.